Em Paracatu, noroeste de Minas, está acontecendo a Semana Municipal da Cultura Cristã. Hoje, terça-feira, a programação conta com uma palestra para casais e famílias no Salão Social Sônia Festa a partir das 19h30. Amanhã, quinta-feira, o evento é voltado para a liderança. O palestrante será Jean Porto e a programação acontece na Presbiteriana Central. Na quinta-feira, encerrando a programação, será a vez das crianças participarem da palestra com a Eliane Bonifácio. Será de 1 às 5 da tarde na Presbiteriana da Vila. Paracatu está comemorando aí 220 anos, né? Dentro do seu contexto histórico e dentro do seu contexto de cidade, né? Nós vamos aqui, então, ter um marco que há 126 anos atrás nós tivemos a presença aqui do missionário John Boyle, né? E esse missionário vem para a cidade e implanta aqui a primeira igreja evangélica, a igreja presbiteriana. E a partir dessa igreja presbiteriana, você vai ter também outras igrejas que descendem dessa igreja presbiteriana, e você vai ter a influência da cultura cristã, do modo de viver dessas pessoas também dentro do contexto da história da cidade. Então, o que nós fazemos enquanto poder público é reconhecer, né, e dar relevância a esse marco, porque nós entendemos que a história de um povo ela precisa ser contada por diversos lados. E essa influência da cultura cristã dentro do contexto da história de Paracatu é um marco também que nós precisamos salientar. Como a Secretaria de Cultura e Turismo ela valoriza todos os pontos, nós também temos a obrigação de mostrar a participação da cultura cristã dentro da história da nossa cidade. A morte de 2 homens na cidade de Santos, em São Paulo, pela chamada doença do pombo, acendeu o alerta em Minas Gerais. Várias cidades mineiras são tomadas por essas aves. Este é o destaque do Saúde em Foco de hoje. Eles parecem inofensivos, mas os pombos, tão comuns na região central de Patos de Minas, principalmente no mercado municipal, podem representar uma ameaça à saúde pública. As fezes que eles espalham no meio ambiente transmitem um fungo causador da criptococose. A criptococose, ela basicamente é um fungo, uma levedura. No caso da doença do pombo, é um fungo presente comum nas fezes do pombo, que ali no meio ambiente, na terra, em áreas de fazenda ou até em terrenos abandonados, aquelas fezes ali, ao se ressecarem, acaba sendo inaladas pelo paciente, e ali no pulmão, paciente imunossuprimido, geralmente um paciente imunossuprimido, acaba desenvolvendo um quadro da doença. A doença ganhou repercussão nos últimos dias após a constatação da morte de 2 homens na cidade de Santos por criptococose. O infectologista Maurício Borges esclarece, no entanto, que o índice de infestação pelo fungo Cryptococcus é mais comum do que se imagina. Não sei por que agora voltou a se falar na mídia muito dela, porque no meio médico ela é pouco conhecida, mas no meio da infectologia é uma doença bem comum, que a gente tem um contato ali quase que diário. O Centro de Controle de Zoonoses de Patos de Minas sabe da gravidade que representa a proliferação de pombos na cidade. O órgão mantém um programa em parceria com o IBAMA para o controle dessas aves no perímetro urbano. O Ministério da Saúde não tem um programa de controle de pombos. A gente sabe que em Patos nós temos alguns pontos críticos, com grande população de pombo. E nós estamos correndo atrás de uma regulamentação e apoio do IBAMA para fazer uma ação relacionada a esses pombos, esses grandes grupos. A coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses destacou que a população pode contribuir não oferecendo alimentos aos pombos. A questão da alimentação que é disponibilizada para esses animais que colocam nas ruas, é uma alimentação muito restrita. Essa dieta restrita aumenta a procriação. Então a gente sempre vai ter mais pombos, E para quem convive em ambientes onde existem os pombos, a orientação é para tomar cuidado na hora de fazer a limpeza. O uso de água é importante para evitar a inalação das fezes.
Quando fizer a limpeza desses locais, fizer com água. Porque você umidifica aquilo ali e leva aquilo ali embora. Ele não sobe, não é aspirado, não é inalado pela pessoa. Pesquisas realizadas em outros países mostram que alguns reflexos da tragédia, como a de Brumadinho, podem ser vistos 20 anos depois. A Fiocruz vai liderar um estudo inédito no Brasil e acompanhar pelos próximos anos a saúde de quem foi impactado pela lama da barragem. Confira na reportagem de Paulo Xavier. Várias entidades de pesquisa e órgãos públicos estão unidos para acompanhar os efeitos do rompimento da barragem Córrego do Feijão, mais de 200 dias depois. Enquanto equipes ainda procuram desaparecidos na lama, a Fiocruz já observa consequências preocupantes na saúde da população. Tem o primeiro diagnóstico, que foi o diagnóstico imediato do impacto principalmente na saúde mental da população, que perdura até hoje, né? Já foi apresentado aqui o aumento de consumo de medicamentos ansiolíticos. Você tem um impacto em outros agravos e doenças crônicas, como, por exemplo, hipertensão, né, que se combina com esse impacto na saúde mental. Você pode ter uma ampliação, um agravamento de casos de diabetes e outras doenças. Os efeitos são imediatos e as histórias de outras tragédias mostram que as marcas podem ser permanentes na saúde dos atingidos. Por isso, está sendo lançado um estudo inédito, com perspectiva para durar 20 anos. Será a primeira pesquisa desse porte no Brasil, envolvendo desastres da mineração. O Ministério da Saúde foi quem encomendou a pesquisa à Fiocruz. A ideia é que, como a gente não conseguiu de uma maneira sistematizada e liderada pelo Ministério da Saúde avaliar os efeitos de Mariana, a gente mudou a estratégia e, Brumadinho, a gente precisa fazer isso. Aqueles que vão ser incluídos na pesquisa, eles vão ser diretamente beneficiados por ela, e a gente quer que a gente, quando fomenta uma pesquisa em saúde, a gente sempre pensa que ela pode ser ampliada, ela pode ser implementada, e os dados gerados por ela vão ajudar a gente a pensar políticas como um todo para esse tipo de desastre que aconteceu já em alguns municípios aqui no Brasil. Nos próximos meses, mais de 4.000 pessoas serão acompanhadas na cidade, com entrevistas e exames clínicos. Os primeiros resultados devem sair em até 4 anos. Segundo o coordenador da pesquisa, a metodologia de trabalho está baseada em estudos feitos em outros países. Em outros países, diversos locais já mostraram evidências de 15 a 20 anos após desastres, sobretudo desastres naturais, como terremoto, tsunami, mostram ainda uma incidência elevada, por exemplo, de depressão, de procura por serviços de saúde, e também nos mostram que, na verdade, a preparação da população, como suporte social, resiliência, ou seja, preparar essa população para lidar com isso ao longo do tempo, pode minimizar, mitigar esses efeitos. Então essa é a nossa ideia. Segundo o IBGE, o Brasil tem hoje cerca de 170 milhões de pessoas nas faixas de renda mais baixas. Um fórum realizado na Zona Leste de São Paulo tenta impulsionar a criação de negócios para quem vive na periferia. Feiras de artesanato chamam a atenção da Débora. Ela cresceu na periferia de São Paulo e hoje é uma empreendedora de sucesso. Cada criação dessa é uma oportunidade de negócio. Ela criou um clube de assinaturas que vende itens feitos por produtores da periferia. O modelo gera renda para ela e para quem produz. É tudo produzido dentro das periferias por empreendedores negros. Esse encontro na Zona Leste de São Paulo discute negócios que causem impacto em áreas mais vulneráveis. O objetivo é incentivar empreendedores que vivem essa realidade a criarem soluções para os problemas daqui. O que a gente está querendo oferecer aqui são essas oportunidades, né? Essas conexões, esse apoio, o apoio financeiro, a capacitação, as mentorias. As oficinas do Fórum de Negócios de Impacto na Periferia falam sobre investimento, formação e criatividade. Na roda de conversa estão empreendedores de sucesso e aqueles que querem crescer. Espaço não falta. Um levantamento do Sebrae, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, identificou mais de 800 negócios de impacto social em todo o país. O último censo mostra que cerca de 168 milhões de pessoas estão nas faixas de renda mais baixas no Brasil. A periferia ela tem muita potência e tem muito a crescer e tem muito a oferecer para a sociedade por meio de iniciativas que já vão sendo realizadas por esses irmãos e irmãs que vêm sobrevivendo no dia a dia, né?